Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, minha versão pai. Bom, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal sobre o sono do bebê e o título era Como fazer o bebê dormir a noite inteira, né, a noite toda. E lá nesse vídeo eu associei os treinamentos de sono com as necessidades do bebê. E chegamos a uma conclusão de que treinar o sono do bebê, né, aquela questão de você não pegar o bebê no colo, não dar mamar, essas coisas. Então a gente chegou numa conclusão, pelo menos, sim, eu espero que vocês tenham chegado em uma conclusão junto comigo de que treinar o bebê, né, é deixar de lado o instinto materno, de estar ali acolhendo o bebê, de que aquilo lá não funciona, tipo, não é bom. Pode até funcionar, porém você não está fazendo bem para o seu bebê. Por quê? Funciona porque a pessoa deixa lá 3, 4 dias a criança chorando sem pegar no colo, então ela fala, não, agora já não adianta mais eu chamar a atenção do meu pai, eu pedir o meu pai e minha mãe, porque eles não vão me atender. Né? Não que eles tenham raciocínio para isso, mas eles passam a se acostumar com aquilo lá. E isso não é bom para eles, porque eles têm necessidades, né? Então nós precisamos atender essas necessidades. E aí fica aquela questão, né? Então quer dizer que eu, pai, eu ou a mãe vai precisar sempre estar acordando de 40 em 40 minutos da noite e tal para cuidar do bebê, não tem nada que eu possa fazer para que eu possa dormir mais tempo, para que o bebê possa dormir mais tempo. Então sim, tem uma parada aí, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas que eu apliquei aqui em casa junto com a Tabata, e para isso eu chamei a Tabata e ela está aqui comigo, minha esposa. Então é isso aí, hoje a gente vai falar coisas que foi experiências próprias pra gente, né? A Tabata já pesquisou sobre essas paradas aí de sono do bebê, ela sabe já que tem as consultoras de sono, que, que na verdade atrapalha até o sono do bebê, o sono da mãe, porque é muito comum quando você contrata uma consultora de sono, ou você compra um curso online de sono do bebê, você ficar ouvindo o choro do bebê lá dentro do quarto e você às vezes ficar chorando pelo lado de fora da porta, porque você, tipo, a consultora falou pra você, sei lá, falou pra você não entrar dentro do quarto enquanto o bebê tá chorando, porque ele vai aprender com aquele chorinho lá e ele vai voltar a dormir. Então, né, Tauta? Então agora vamos passar aqui as nossas dicas e separamos bastante aqui, hein? A gente resolveu fazer um compilado aí de várias dicas que tem funcionado e funcionou principalmente com o neném nos primeiros meses de vida, que são na verdade nada mais do que adaptações para trazer um ambiente mais agradável para a criança e para o bebê dormir. Primeiro a gente precisa entender que o processo de sono ele é natural, assim como sentir fome, comer, assim como andar, nascer os dentes, ele é natural. Claro que para cada criança existe um tempo, uma forma com que isso acontece, mas ele é natural. Então não cabe a gente querer treinar a nossa criança, treinar o nosso bebê, não são robôs, né? A gente precisa respeitar a individualidade dele e aí tentar trazer ao máximo um ambiente que seja agradável e favorável para que esse sono de fato aconteça. Muitas vezes a criança ela fica irritada com o sono, mas ela não entende que aquela irritação está associada à falta de dormir. Então, se a gente consegue trazer um ambiente mais adequado para proporcionar esse sono, nós temos aí grandes chances de ter um sono tranquilo e eficaz prolongado, né? Então, a gente precisa adaptar esse ambiente. Com algumas exceções de que tem algumas mães, tem alguns bebês que, tipo assim, eles conseguem dormir mais tempo, né? Porque tem casos de algumas mães... É natural, é isso que eu falei, muito natural. Fala, não, meu filho não tem problema nenhum, vou lá, coloco ele dentro do berço e ele acaba adormecendo ali, eu durmo a noite inteira, beleza. Uhum. Eu lembro que com a Estela, quando nós estávamos na outra casa ainda, que era, tipo assim, dá pra contar nos dedos, até quando ela fez 1 ano, que você falou assim... A Laura. Não, a Estela, você falou... nossa, hoje a Estela deu um tirão de sono, assim, né? Porque era, tipo, 40 minutos, mais ou menos. As minhas 2 filhas foram amamentadas no peito, então, assim, é muito comum, inclusive bebês que são amamentados com aleitamento materno, de ter um pico de sono menor, né? Precisar mamar mais, porque ele é um leite mais fácil de ser digerido. Então, é muito comum nos primeiros anos de vida, o bebê que ainda mama, acordar muito à noite, né? É um processo bem natural e claro que é um processo bem cansativo.
Então a gente se revigora quando o bebê acaba dormindo algumas horas a mais, né? Pra gente é muito bom. Então vamos lá, primeira dica que você dá aí pro pessoal, pras mães aí de primeira viagem ou segunda viagem e tal, que está precisando dormir um pouco mais de tempo e também fazer o bebê dormir um pouco mais. A primeira dica que eu acho importante... E interessante, que não vá, prejudicar a saúde do bebê. Isso, a primeira dica que eu acho importante é a gente falar sobre uma certa rotina, né? Não é criar um cronograma e seguir ele à risca que vai funcionar, mas é tentar, no máximo, a gente tentar colocar algumas coisas que o bebê vá saber que vai acontecer, porque a criança ele também tem, na verdade, dificuldade em entender o que ele não sabe que vai acontecer. Então, se a criança já está treinada, já está ensinada, já vai acostumando com as coisas, ela entende que, por exemplo, começou a escurecer, tá na hora da energia baixar, assim, do nosso corpo, das nossas energias físicas dar uma diminuída. Diminuir um pouco a luz do quarto, ela já vai conseguindo entender que tá na hora de se preparar pro sono. Então, assim, a gente criar uma certa rotina que ela vai entender o que vai acontecer na sequência, sabe? Não deixar o bebê sem saber o que vai acontecer. E pode parecer, que mas besteira, o bebezinho tão pequenininho, mas ele vai conseguindo, construir isso daí na mente dele. Construir o seu dia, né? Acordei, então eu acordo, por exemplo, a hora que eu acordo, a minha mãe sempre me dá uma mamadeira. Então, assim, ele vai criando essa memória, esse registro na memória do que pode vir a acontecer. Porque, por exemplo, a gente vê que é muito comum quando as crianças, a gente viaja, né? Por que quando a gente viaja a tendência dos filhos é ficarem mais impulsivos, vamos assim dizer, né? A gente tem uma dificuldade maior de controle, porque saiu daquele cronograma, ele não sabe o que vai acontecer naquele dia, se ele vai passear, se ele vai ficar em casa, se não vai, quem ele vai ver, quem ele vai, sabe assim? Então, a falta de saber o que vai acontecer pode prejudicar muito, né? A gente ter uma rotina adequada para o desenvolvimento da criança. Então, estabelecer alguns tipos de horário, por exemplo, dar o banho sempre no mesmo horário, sabe? Ou um dia de manhã, um dia de noite, um dia de tarde, a criança fica confusa, entendeu? Então, estabelecer sempre o mesmo ritmo de horário para o almoço, o mesmo ritmo de horário para o banho, o mesmo ritmo de horário para a hora que ele acorda, o mesmo ritmo de horário para as horas das brincadeiras. Mais alguma coisa? Um segundo passo, então, depois da rotina. Depois da rotina, o que eu acho viável é pra gente dar aquele despertar que, tá chegando a hora do sono, e a gente diminuir a iluminação da nossa casa, né? A gente dorme de noite, então a gente tem que trazer a noite para dentro da nossa casa. Não adianta a gente querer que a criança durma com as luzes todas acesas, com televisão ligada, com rádio ligado, com celulares, com telas, enfim. Então, quando a gente traz a noite para dentro da nossa casa, o nosso cérebro também está entendendo de que aquele momento a gente está se preparando para dormir. Então, abaixar um pouco a luminosidade da casa, talvez deixar ele só num abajur ou a luz de um corredor, mas sempre assim procurar trazer um ambiente mais calmo de luz. Se não vai dormir naquele exato momento, não precisa deixar em completa escuridão. Deixa uma luzinha ligada, não muito forte, mas se já vai preparar de fato para o sono, aí sim trazer as luzes apagadas para dentro de casa. Eu acho extremamente importante a criança entender que está chegando a noite. Então, estabelecer uma rotina, baixar a luminosidade, aí depois a gente tinha conversado que a gente tinha a Laura, e aí a Laura ficava gritando um pouco e tal, e a gente tentava manter a Laura um pouco mais calma para ela baixar também o volume. Exato. Pro bebê se acostumar, que chegou a noite, o volume ficou mais baixinho. A gente dorme bem quando a gente está em ambientes mais calmos, né? Então a gente também tem que proporcionar esse tipo de condição para o nosso bebê. Então, se a gente já está criando uma rotina, já está abaixando um pouquinho a luminosidade, por exemplo, a gente automaticamente tem que trazer um ambiente tranquilo de som. Então é de fato abaixar o volume da TV, se possível a TV desligá-la horas antes, abaixar volumes de som, de aparelhos, né, de conversa também, né, de gritaria, de brinquedo, de panela, não sei, mas proporcionar um ambiente mais tranquilo de sons é extremamente importante. Agora tem uma aqui que a gente vai falar agora nessa próxima, que é uma coisa que sempre funcionou, pelo menos para a Laura também, mas que a Laura é a nossa mais velha, né, tem 3 anos, mas para a Estela funciona
Não sei se até hoje funciona, porque eu acho que eu não vi mais você fazendo, que é as musiquinhas. De ninar. Pois é, mas antes das músicas de ninar, uma coisa que eu faço muito e que em casa já é rotina, é o banho. Por quê? Quando a gente traz o banho para o momento da noite, eu tenho, assim, em casa, por exemplo, eu vou trazer para uma coisa que acontecia com a gente. Nos primeiros dias de vida da Laura, os primeiros mesmo, assim, quando eu cheguei do hospital, a Laura dormia, não dormia, ela dormia, assim, por volta de umas 10 horas da noite, mas quando dava meia-noite, 1 hora da manhã, ela acordava e ficava na pilha. E por quê? Eu consegui identificar isso no meu bebê. Eu dava o banho nela muito cedo, e aí ela depois do banho tirava um cochilo gostoso, mas despertava e aí não entendia que era hora de continuar a dormir. Então eu conversei com a minha pediatra, e na cidade que a gente morava é muito calor. E a pediatra falou, se ela dorme bem após o banho, então dá o banho mais tarde, porque daí ela vai tomar banho, vai dormir e o sono vai ficar num horário melhor, né? E de fato eu fui fazendo isso. Eu comecei a primeira semana dando banho nela meia-noite. Ela ia até 5, 6 horas da manhã. Aí aos poucos, claro, a gente sabe que meia-noite não é um horário legal para criança dormir, eu fui adiantando. Então eu fiquei 3 dias, por exemplo, eu dei banho meia-noite. Depois de 3 dias eu dei banho 11h30, 11 horas, 10h30, 10 horas, até eu chegar por volta das 7, 7h30 da noite o banho dela, e ela entender que o banho é uma preparação para o sono. Então a gente pode proporcionar um clima gostoso para ela dormir com um banho, seja de banheira, numa água morninha, seja um ofurô, seja o banho no chuveiro. Aqui em casa as meninas, quando o bebê, tinham o costume de tomar banho com o pai, então assim, é uma forma também de criar esse laço, esse vínculo afetivo com o pai. Não precisa ter medo de dar o pai dar banho, tem que pôr eles para participar, eles são capazes. Muitas vezes a gente tenta trazer tudo pra gente, a gente se sobrecarrega e acha que, não, pode deixar que eu faço. Então, é importante a gente dividir as tarefas. Os pais também dão conta das coisas, né? Se der meio desajeitado, vai treinando, né? Vai treinando que sai, né? Então, caso o banho, por exemplo, no chuveiro, no chuveiro mesmo, sempre foi tarefa do pai. E aí elas começavam a entender que após o banho já era a hora de dar aquela baixadinha no clima e conseguiam dormir bem, assim, mais tempo após um bom banho. Deixa brincar um pouquinho, não tem problema. Hoje em dia já existem até chás fitoterápicos, calmantes que se coloca até na própria água, assim, que traz um sono melhor. Hoje em dia até tem shampoozinhos, sabonetes que são próprios para a hora de dormir. Então, assim, são ferramentas que a gente tem à nossa disposição que pode melhorar. Então, eu aconselho um bom banho quente, ali a casa já vai estar com a luz baixa, o som já vai estar baixo. Dá aquele banhozinho relaxante no bebê, coloca ele para entender aquele momento que é de desaceleração, criar um vínculo com o pai, com a mãe, com o cuidador que está ali. Após o banho, vale até uma massagem, né? Se o bebê for muito agitadinho, essa é outra dica. Não, isso daí fazia, né, na Estela. As crianças... Porque a Estela tinha aqueles paradinha de gases lá e tal, então fazia aquela massaginha que ficava... As crianças sempre, aqui em casa, sempre gostaram de uma massagem, as duas adoram uma massagem. Na hora de dormir, uma já chega com a perninha, faz massagem. Então, isso aí tá funcionando agora pra Laura, agora que ela tá com 3 anos, então ela tá naquela fase de crescimento. Eu não sei, parece que tem dia que ela brinca um monte e ela chega à noite, ela tem dor na perna, é sempre na canelinha. Então faz uma massagem barriga, ali, né? Faz uma massaginha ali, ó, depois de 3 anos, agora já com 3 anos, então faz uma massaginha, ela consegue dormir melhor. E pra quem tem mais de um filho é válido, né? Até pro mais velho, não é só porque cresceu que perde essas regalias, né? Porque muitas vezes pode estar associada à carência, né? De ter um pouco de atenção, porque a gente sabe que o mais novo vai demandar um gasto de energia maior dos pais, né? Então é válido tirar esse momento também com o filho mais velho, de fazer uma massagenzinha, fazer aquele carinho, né? Trazer exclusivamente um tempo gostoso com ele também na preparação do sono. E aí você foi lá e falou da questão do banho, e aí as musiquinhas de ninar. As músicas de ninar. Hoje em dia tem umas ferramentas de aplicativos no celular bem bacanas. No começo eu colocava uma musiquinha bem sem graça mesmo, bem de ninar, e as meninas não dormiam de jeito nenhum. E aí eu baixei um aplicativo que chama Sono do Bebê, e nele tem várias opções de ruídos. Então tem, por exemplo, ruído de avião, ruído de batimento cardíaco, ruído de máquina de lavar, secador de cabelo, né? E são ruídos, por que o bebê tem a tendência de se acalmar com esses sons? Porque são sons que eles escutam quando eles estão dentro da barriga, ainda na vida uterina deles.
eles sentem os ruídos do nosso corpo, do corpo da mãe. Então eles têm essa tendência de se acalmar com ruídos, batimentos cardíacos, máquina de lavar, secador de cabelo. Então vale essa dica aí para quem tá buscando uma musiquinha de ninar. Se funcionou com as musiquinhas tradicionais, brilha, brilha, estrelinha, não sei, ótimo. Mas se às vezes não estiver acalmando, traz para eles, tenta trazer para o ambiente esses sons de ruídos. Ruído branco que a gente fala, né? Agora uma coisa que todo mundo precisa já ter em mente, que é fralda seca. Fralda seca. Isso é uma das coisas que a gente sempre vai observar quando o bebê... Porque a Estela, por exemplo, acorda, não dormia de jeito nenhum se tivesse com um xixizinho pequenininho, que o bebezinho faz um xixizinho de nada. Principalmente no meio da noite, assim, se ele acordou de madrugada, às vezes ele não tá conseguindo voltar a dormir, muitas vezes pode ser pela fralda. Nem todo bebê, alguns bebês até conseguem, assim, por exemplo, vai ficar a noite inteira com a mesma fralda, por mais que fez um xixi e dorme bem, ok. Tem bebês que não, tem bebês que são extremamente sensíveis. Então, assim, acordou, vai pôr pra dormir, observa se a fraldinha tá seca, né? Se não tá nem com cocô, nem com xixi, porque isso daí pode atrapalhar, de fato, o bebê ter um sono tranquilo. Eu esqueci até de colocar aqui na lista, mas só que uma coisa que tinha muito aqui em casa, com a Estela, é que quando encapotava ela muito de coisa, ela não dormia, né? Quando colocava, tipo, muita roupa, né? Tudo vai... Porque o bebê também tem a temperatura corporal deles igual a nossa, praticamente, no ambiente. Então, assim, claro que se tá frio, você vai agasalhar. Mas se tá calor, a gente não precisa socar a roupa na criança, um cobertor, né? Cercar o berço, a caminha ali cheia de coisa, né? A gente precisa trazer um ambiente que seja agradável, inclusive na cama, né? Na roupa que ele vai dormir. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Nosso bebê sempre dá sinais do que tá incomodando ele. Uma outra coisa também que não tá aqui, que eu tava tentando lembrar, que eu lembrei, inclusive, é que a Estela tinha uma fraldinha que era só dela dormir, não tinha? Tem. Muitos bebês e muitas crianças e mães optam por colocar as naninhas, né? Que são uma fraldinha de boca, ou hoje em dia tem até umas que tem uns bichinhos mais bonitinhos, onde se estabelece um vínculo, na verdade, com aquele paninho, né? Um vínculo de que a criança também entende que é hora de dormir. A mesma coisa é associada, por exemplo, com a chupeta, né? A naninha, ela traz um conforto, é válido usar, é muito bom. Traz o cheiro da criança, traz o cheiro da mãe, traz o cheiro do leite. Então, assim, é bem válido, né? Se o seu neném tem, ou se você não tem, aí não tá dando conta do sono, tenta fazer um teste, porque é bem válido, assim. Outra técnica bem legal, tá falando das roupas, é que muitos bebês também têm a dificuldade de dormir justamente por estar em espaços abertos demais, assim, espaçosos demais. O bebê, logo quando é recém-nascido, ele ficou ali 9 meses em posição fetal. Então é uma técnica que existe por pediatras, né? Eles passam isso, muitas vezes fazer o casulinho pro bebê, porque faz com que eles ficam mais agasalhadinhos, assim, mais fechadinhos, mais na posição de útero, e que proporciona para eles, claro, uma sensação de segurança, de calma. Então é bem interessante, tem bastante tutoriais hoje em dia que ensina a fazer esses casulinhos com os bebês, lembrando sempre que tem que observar a reação do bebê para ver se ele vai se sentir confortável ou não ali, e se vai funcionar com vocês, claro. Agora a dica que você mais faz, que você mais usa, que você mais gosta, e depois por último vou passar a minha dica, que pra mim é a melhor. A dica que você mais gosta, você não precisa nem ler ali. Qual que é? Dá o TT? Não. Não sei. Não, isso daqui inclusive é para as mães dormir mais. Tipo assim, ajuda bem o bebê. Ah, tá. Só que tipo assim, calma. Não é essa. Ixi, tá? Por quê? Ó, o que acontece? Pausa para um TTzinho. Bom, voltando então, a Estela tinha dado uma acordada ali, agora é de madrugada, a gente pegou para gravar aqui. E voltando então ao assunto, que é agora a dica que você mais gosta, porque tem muitos pais que compram berço, faz aquele quarto com a coisa mais linda, e aí coloca o bebê para dormir lá nos primeiros dias, e aí chega a noite, você fica olhando naquela babá eletrônica, e aí dá um chorinho, aí se você é homem aí que tá assistindo, sua esposa dá um cutuco assim, vai lá e busca o bebezinho pra mim, busca aqui pra mim, não aguento mais ir lá. Ou às vezes fica lá sentado na poltrona, né, chacoalhando. Eu lembro dessa cena aí, você na poltrona chacoalhando assim, aí daqui a pouco, na hora que eu olhar, a Tabata já tava na onde? Na cama. E outra,
muitos pais ainda que, tipo, compram aqueles berços, porque nós mesmos, não. Tipo, a Laura e a Estela até que dormiu um tempão no berço, né? Mas pra muitas pessoas, aquele berço vira compra aquele trambolho que vira até cama depois, não sei o que, vira armário, vira isso, vira aquilo, fica parecendo um elefante branco lá no quarto, nunca usa. Só usa pra enfiar a fralda dentro. Pois é. Eu falei qual que é a dica? Não. Cama a cama compartilhada. O quarto, né, em si compartilhado. Eu acho muito legal essa ideia, assim. No começo eu também tinha uma certa resistência, eu sempre mal, né, da gente falar e pagar a língua depois. Falar assim, que o filho sempre dormir no quarto, desde pequeno e tudo mais. E de fato eu tentei, assim, no máximo, no nosso limite, né, amor? Acostumar desde pequenininho. Desde quando chegou do hospital, as minhas filhas dormiram no quarto delas. A gente tinha babá eletrônica, eu tinha confiança de deixar elas lá. Só que é normal do pós-parto, do puerpério, a gente se esgotar muito, né, emocionalmente. A gente tem filho novo, a gente tá vivendo uma experiência nova, a gente tem aí, muitas mulheres têm um processo de amamentação extremamente difícil, a gente tem um pós-parto, seja natural, um pós-parto seja de parto cesariano. A gente tem aí a casa para cuidar, a gente tem marido para cuidar, a gente tem visita que muitas vezes aparece, né? Então a gente se esgota muito rápido. Então eu sempre quis desde o começo deixar minhas filhas no quarto delas, mas eu não vi nada de mal, não vi algo ruim quando eu cheguei no meu limite físico, psicológico, mental, né? E o Wander também, porque o Wander sempre me ajudou muito nisso. Eu trouxe elas pro nosso quarto, assim. Não tire a intimidade do casal, porque você tem o resto da casa inteira, né, pra aproveitar ainda. Mas fisicamente foi... Não, e sem contar também que depois que você tem filho também aquele... O machão alfa também já vai... Há um processo tipo de assim, escassez, né? Dentro de casa. A gente entra num processo de escassez, né? Mas faz parte. Mas a gente se esgota muito. Então, assim, pra gente foi muito bom. Foi muito bom trazer as meninas pra perto, porque ficou mais fácil o processo. Eu nunca fiz essa pergunta, mas na sua opinião, quando você trazia as meninas pra cama, tipo, você sentia que elas ficavam mais seguras, que elas dormem tipo, mais. Assim, que elas dormem mais, que você consegue dormir mais. Hoje tipo assim, aquela posição que você fala. Eu você falo que eu durmo assim, a noite inteira assim, porque uma dorme debaixo de um braço e outra dorme debaixo do outro. E uma coisa também que a gente tinha medo é que não, a Tabata dormia sempre. Os bebês nunca dormiam no meio. Só que daí do lado que dormia sempre estava próximo perto da parede. Imagina. E porque tinha medo também de enrolar, daquela parada. Na verdade, o que acontece? O Wander perdeu o posto dele na cama. Então acho que talvez muitos pais aí vão se identificar comigo. Eu gosto de dormir juntado no canto. E o Wander ganhou um colchãozinho de solteiro no quarto. E a cama ficou para a mamãe, né? Fazer o quê? Então ele perdeu o posto dele na cama. Então por isso que eu não tive tanto receio e tanto medo na questão de cama compartilhada. Então claro que o bebê próximo da mãe vai se sentir muito mais protegido. Então o sono é melhor. Você pode fazer um teste. Você pôr uma criança que não tem o costume de dormir a noite inteira, por exemplo. Põe ela pra dormir num quarto sozinha, na cama sozinha, e põe ela pra dormir perto de alguém, automaticamente ela vai ter uma segurança melhor, vai dormir melhor, né? Vai dormir mais horas perto de alguém. Porque eu já ouvi falar pessoas falando, mas daí daqui a pouco meu filho tá com 15 anos dormindo junto comigo e tal. Só que, tipo, a Laura, por exemplo, que a gente tem... A Laura já tem 3 anos, tipo assim, ela já tem suas próprias independências. Tipo, se você fala assim, não, Laurinha, vamos dormir no quartinho ela e tal. Ela já tem a maturidade. Então, ela foi entendendo que já dá pra ela dormir de boa, né? É porque então, assim, o bebê ele não sabe que você vai estar no quarto do lado, entende? Então pra ele é difícil essa separação, por mais que seja na hora de dormir. A criança quando vai pegando um pouquinho mais de idade, ela ainda se questiona, por que o papai pode dormir junto com a mamãe e eu que sou pequenininho vou dormir em quarto separado? Então assim, é natural a criança até uma certa idade não ter essa maturidade de entender que a mamãe tá no quarto do lado, que se chamar a mamãe vai vir atender, ou o papai, que tá tudo bem, pode dormir abraçadinho ali com o seu ursinho, com a sua boneca, no seu quartinho, que é um ambiente gostoso, é só dele, que ele pode aproveitar, que ele vai usufruir, que ele tá seguro. Então assim, hoje a Laura, que é mais velha, com 3 anos, ela já entende. Hoje, inclusive, a gente tem se surpreendido que até a noite do pijama na casa dos avós, dos tios, ela quer fazer. Então assim, ela já ganhou essa independência e foi natural. Não foi um processo forçado. A gente não precisou acostumar ela no quarto dela.
Cansa ter que ficar acordando à noite muitas vezes? Cansa, mas tudo bem. Seu filho dorme a noite inteira? Dorme, tudo bem. Sabe, assim, vai passar. Ah, mas meu filho tem 10 anos e quer dormir comigo. Tudo bem, se isso é bom pra você, se isso não tem problema pra você, não tem problema pro seu filho, ok. Se tá dando algum tipo de prejuízo, então vamos tentar fazer essa diquinha aí que a gente tá falando aqui no vídeo, né, amor? De proporcionar um ambiente melhor pra ele, que de repente ele vá aos poucos, de forma natural, sem ser agressivo, sem ser imposto, sabe? A trazer o sono como uma hora gostosa, uma hora prazerosa pra criança, pro bebê. Então, quando eu me vi num estado psicológico, físico, emocional extremamente esgotado, principalmente no período de nascimento das crianças, eu trouxe as crianças para perto de mim, porque me faziam descansar melhor, porque elas dormiam mais horas seguidas, me fazia o processo da amamentação mais fácil, porque já estava ali do ladinho. Muitas vezes a gente dorme até com o peito para fora, né? Tá ali até de camisola, o peito para fora, esparramado na cama, a criança já procura, já acha e tá tudo bem, né? Então, assim, não tem problema. Se tá bom pra você, se tá dando certo pra você, não tem problema, assim. O quarto de vocês pode ser o quarto da família, né? O povo tem mania de falar o quarto do casal, o quarto do casal. A gente pode tirar esse título e colocar uma plaquinha, o quarto da família, né? Assim, hoje em dia, a maioria das vezes dorme os quatro tudo junto, embolado, até na sala, se duvidar, sabe? Assim, porque é o quarto da família, sabe? Eu não perdi intimidade com meu marido, a gente tem outros momentos, a gente pode ter outros momentos, outras horas, outros lugares, outros ambientes, né? Então claro que eu vou preservar minhas filhas quanto a isso, né? Mas a gente é adulto, a gente consegue ter um controle, né? Então a gente pode aproveitar outras circunstâncias. Então, assim, por que não fazer o quarto da família, né? Eu falo que isso foi uma grande decisão nossa, porque a gente cria vínculo com as crianças, nosso vínculo é muito gostoso na hora de dormir, né? A gente brinca, eu falo que a gente gasta os 5 minutos de bateria que restam, um pouquinho antes do sono. Então, assim, é bem agradável, assim, dormir a família inteira. Esses dias a Laura mesmo foi fazer a primeira noite do pijama dela, a gente sentiu falta, né? O espaço dela na cama, o barulho, o silêncio, a Estelinha ficou procurando, sabe? Então, assim, a gente tornou a hora de dormir, o quarto, o sono, como o quarto da família, o ambiente da família, o momento onde todos juntos estamos ali juntos, sozinhos, sem ter afazeres, né? Sem ter obrigações. A gente tá ali um pra curtir o outro na hora de dormir. Vamos pra última? E antes de falar a última, ó, se inscreva no canal, isso dá muito deixe assunto, seu hein? like. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você quiser assistir uma live comigo com a Tabata, porque a Tabata fala, tá? Ó, como que esse vídeo ficou grande. Deixe seu like e tem uma parada também. Eu fiz um curso grátis e eu vou... Na verdade, esse curso eu pretendia vender ele, mas eu preferi entregar de graça para as pessoas, que é o segredo. Se você tem se você tem um bebê, um filho de 1 ano e pouquinho, até 10 anos, isso aí já é para você, tá? O que é que está por trás dos comportamentos desafiadores dos filhos que 99% das mães não sabem, tá? E é assim, é de cara. Todo mundo que assiste a primeira aula fala, nossa, eu não sabia disso. Aí assiste a segunda aula e fala, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. E depois assiste a terceira aula e ufa, pelo amor de Deus, ainda bem que eu encontrei uma solução. Então, vou deixar o link aqui embaixo, você pode baixar agora e já fazer esse cursinho. Então é uma sequência de 3 aulas, direto ao ponto, rapidão. Última dica então, eu vou passar. Bom, é que você mais gosta. É que eu mais gosto. É que eu mais gosto, né? Tipo, porque eu sou um pai extrovertido, assim, gosto de zoeira. Então, a Tabata, ó, agora mesmo, recentemente, agora nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos naquela época de quarentena do coronavírus. Então, as crianças passou a dormir um pouquinho mais tarde, saiu meio que fora da rotina, porque, tipo assim, ninguém sai mais pra rua, então só dentro de casa. Então, às vezes, a Tabata quer dormir até um pouco mais tarde. E aí, o que eu faço? Acordo cedo. Não é toda vez que eu acordo cedo, tá? Mas geralmente eu acordo um pouquinho mais cedo e falo, Laura, vamos dormir agora, porque amanhã cedo nós temos atividade para fazer. Então a gente acorda um pouco mais cedo, eu, a Laura e a Estela. Na verdade elas acordam sim, porque daí eu pego elas para acordar, né? Mas o pai acorda. Mas não. Aí eles vão lá, escovam os dentinhos e tal. E aí eu saio com elas e aí a Tabata fica dormindo um pouco mais. Antes dessa parada do coronavírus, já tinha esse negócio assim, de eu sair com as crianças para ela poder dormir num sábado à tarde e tal.
tinha vezes que eu falava, e daí, dormiu? Eu mandava uma mensagem, ligava, e daí, dormiu? Não consigo dormir, só porque eu não conseguia dormir. Mas o que acontece? Quando ele Não, calma, deixa eu fazer... concluir. Porque isso aí é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo, se você é mulher, se você é mãe, ou se você é um pai, então, ó, faz o seguinte. Deu um uma tempo mulher pra bem gente. dormida, pelo amor de Não Deus, quer é guerra outra com mulher. ninguém. É que nem aquela parada, uma casa bem limpinha, ninguém vai, né, aquela parada, né? Exatamente. Então deixa a mulher dormir um pouco, porque ele hora que você Descansar, voltar e tal. Aí você pode recarregar. até falar de tomar um vinho, tomar uma cervejinha e tal, não sei o que. Porque. O leão vai estar manso, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu tava com sono, nunca eu tinha a possibilidade de estar dormindo, a maioria das vezes. E aí ele falava, não, então eu vou sair pra ficar com as crianças, e aí você dorme. Só que quando ele falava que ia sair pra ficar com as crianças, eu já tava sem sono. E aí ele saía, eu ficava lá, o que eles estão fazendo? Tenho casa pra limpar, tenho coisa pra fazer, o que eu vou fazer? Vou dormir, E o sono não vinha. Ele voltava do passeio e eu não tinha dormido. Não, então mas... daí o que funcionou? Ela falou pra mim um dia ainda, tipo assim, Uma falou DR meio que, bem brava. Você não pode me falar que você tá saindo com as crianças pra mim dormir. Ela que falou, porque acho que deve ser coisa da cabeça dela. Porque pode ser. mulher é difícil de entender. Aí, o que ela falou? Ó, a hora que eu estiver dormindo, você simplesmente pega as crianças, sai de fininho e me larga lá. E aí depois, se eu acordar assustado, depois eu te mando uma mensagem. E aí foi isso aí, e Deixa é isso eu que eu dormir faço. quando eu estiver com sono. Não adianta sair se eu não tô com sono. Tô lá, Então é uma lavando dica, roupa você pra não dormir. fala assim, ó, eu vou pegar as crianças e vou sair pra você dormir, que a mulher não vai dormir. Vai ficar mexendo no celular, vai caçar coisa pra fazer em casa, mas não vai dormir. Então a hora que ela estiver dormindo, você pega as crianças e some, né? Eu ando de carro, eu gasto um meio tanque de gasolina, eu ia pra parquinho, eu voltava tudo sujo com as meninas e tal, não sei o que, dava sorvete, ia pra tudo quanto é lugar. Inventava, né? E a aí gente depois conseguia voltava de descansar. boa. Era muito bom mesmo. Bom, então a gente vai encerrar esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe lá no Instagram, minha versão pai. Espero que você tenha gostado das dicas. Lembrando que essas dicas foi, tipo assim, para Coisas nossas, coisas né? positivas também, para Isso. não atrapalhar a saúde Isso. do bebê São experiências e ajudar que nós... e ajudar o pai e a mãe a dormir um pouco melhor. São experiências que nós vivemos e a gente usa no nosso dia a dia até hoje, né? Que funcionou de forma com que nós não agredimos, né, a integridade da criança, do bebê, não condicionamos ela a uma obrigação, né? E sim tentamos fazer a medida. Tem dia que funciona, tem dia que não vai funcionar. Às vezes a criança está indisposta, está doentinha, então é normal, né? É normal sair da rotina. Mas a gente procura sempre trazer o ambiente, a associação da noite, né, da rotina, dos passo a passo, do banho e tal, não sei o que, até chegar no sono efetivo, para que elas entendam o processo de dormir, porque é um processo natural, que a gente tem que respeitar, que a gente pode melhorar. Então a gente consegue fazer isso de forma assertiva, de forma positiva, sem prejudicar, sem forçar, sem gerar um trauma, né, amor? Sem deixar as crianças tristes, né? Sem deixá-las irritadas, né? E fazer com que funcione para todos, tanto para a criança quanto para nós pais. Beleza? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. Já fui redundante demais. Baixa o cursinho grátis, hein, galera? Aproveita que tá bem legal as dicas que a gente colocou lá dentro. Falou, tchau, gente! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, minha versão pai. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o sono do bebê e essa parte daí você pode ficar normal, porque dessa parte eu consigo colocar lá só eu, aí daqui a pouco eu coloco você. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, minha versão pai. Não amor, você não faz isso não. Fala galera, seja muito bem-vindo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Fala, fazendo favor. Esse camiseta é foda, fica assim, ó, esses negócios aqui.